Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos. Rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. E que esse glorioso Senhor nos dê um bom dia e nos ajude a crescer naquilo que se faz necessário para a vida eterna. E eu rogo ao Pai das luzes que possa iluminar as mentes para que haja um perfeito entendimento de sua palavra, para que haja um perfeito entendimento de sua perfeita vontade. É o que nós precisamos para estarmos estabelecidos na pura e incontaminada verdade, desejando ser alimentados por esta palavra gloriosa, a palavra de Deus, como expressou o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vou crescer lendo a palavra do Senhor. Vou crescer sempre na oração. Assim nós devemos estar desejando isto, afetuosamente, como o menino deseja o leite racional, para se fortificar, para crescer na estatura humana. Assim devemos nós também desejar este crescimento na estatura de Cristo, na sua gloriosa verdade que é imutável, que desde o princípio permanece sendo a verdade. E lembrando que não existe uma nova verdade, é aquilo que desde o princípio ouvimos. Todos falaram desde o princípio, é a mesma, porque falaram de um mesmo verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece imutável. Se ele operou no passado, ainda está operando ainda hoje. Se ele salvou no passado, ainda está salvando. Ele libertou no passado, ainda está libertando hoje. Muito embora os homens tentem agregar a sua palavra a seus próprios pensamentos, suas próprias interpretações, para conquistar, porque todos aqueles que acrescentam e todos aqueles que tiram, eles estão sendo usados pelo espírito do engano, pelo espírito do erro, levando as pessoas a fugirem da verdadeira, da perfeita vontade de Deus, da verdadeira adoração ao Senhor, ao único que é digno de ser adorado, de ser louvado, e colocando algo, trazendo algo que possa se colocar entre Deus e o homem. Mas prestemos atenção no que São Paulo nos diz na segunda carta, capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 a seguir. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós
manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Conhecer a Cristo é viver. Conhecer a Cristo naquilo que realmente Ele é. Porque muitos conheceram a Jesus quando Ele estava aqui na terra, mas não conheceram Ele como Ele de fato deveria ser conhecido para alcançarem a vida. Conheceram Ele para serem condenados. Conheceram Ele como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: melhor fora não conhecendo, porque seria a condenação menor, do que conhecendo a verdade e não praticar a verdade, do que conhecer a verdade e não viver pela verdade, mas deixar ser levado pelo espírito do engano. Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O bom cheiro de Cristo para salvar, o bom cheiro de Cristo também para se perder. O próprio Senhor Jesus Cristo estava colocado na terra desta mesma condição. Ele estava ali salvando uns, enquanto outros estavam perecendo. Enquanto Ele estava levantando do cativeiro do pecado a prostituta, aqueles homens, os sacerdotes, com uma santidade exterior, rejeitando o único meio de serem salvos, rejeitando a mensagem do momento que poderia lhes colocar na vida eterna. Mas enquanto aquele cheiro estava purificando a alma daquela pecadora, estava levando aqueles homens a se irarem, a se revoltarem, a blasfemarem contra o Filho de Deus. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Então a mesma palavra que alegra aqueles que têm obtido o conhecimento perfeito da vontade de Deus, levam outros a se irritarem, a ficarem irados, mas levam outros a se alegrarem, a dar glória a Deus, a tributar louvores ao Senhor, a abrir suas bocas e tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Levam outros a adorar ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade, enquanto outros vão simplesmente falar palavras que lhes condenarão. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não precisamos acrescentar nada, pois a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é capaz de nutrir todo o nosso ser espiritual, como ela tem feito. Mas para muitos o Evangelho de Jesus ainda está encoberto. Segunda carta, capítulo 4, aos Coríntios: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E assim, nós recomendamos esta palavra a todos vocês, a não manchar o vosso caráter, porque tudo que o mundo quer é manchar o caráter da moça, do moço, do pregador, é induzi-los a práticas erradas. Mas mantenha-te firme nesta gloriosa palavra, nesta gloriosa jornada, e isso te colocará ali na vida eterna. Firme-se por isto, porque isto te dará a entrada à nova Jerusalém, a vida eterna, a companhia sempre do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos caminhando, vamos dando glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus, você vai dizendo glória a Deus, nós vamos dizendo glória a Deus. Enquanto estamos vivendo essa dispensação, onde existem tantos falsos ensinamentos, e todos retirados da Bíblia Sagrada, colocado numa mente carnal, para juntar multidões, para agariar isto e aquilo outro. Mas há aqueles que permanecem, tiveram as suas mentes iluminadas, reveladas, e este evangelho não está mais encoberto. Hoje pode caminhar glorificando e louvando a Deus, assim como você está fazendo, e a verdade não entristece o seu coração. A verdade hoje te alegra. Mas quando aqueles que estão se posicionando contra, quando chegar o dia, quando eles se converterem ao Senhor, então este véu que impede com que eles vejam que nós não temos 7 eras de igreja, que nós não temos um precursor de segunda vinda do Senhor Jesus, pois o próprio Senhor Jesus disse que a sua vinda é segredo. Aí quando esse véu for tirado, então eles alcançarão também esta liberdade, porque o Espírito do Senhor fará isto, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então vamos, amados irmãos, prosseguir, vitoriosos por Cristo, vitoriosos com Cristo, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na medida em que Cristo vai dominando o nosso ser, na medida que a palavra vai se encarnando em nós, então nós passamos a refletir esta glória, passamos a refletir esta verdade de Cristo. Então até o ponto que nós possamos ser a imagem de Cristo. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em mim? Poderemos nós, através de nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes, refletir a Cristo? Não deixe nada manchar o teu caráter cristão. Prossiga nessa jornada gloriosa, vivendo em meio a dificuldades, a afrontas, sozinhos, sozinhas, mas
Deus te capacitando para ser um vencedor, uma vencedora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ele que te abençoe e te ajude a prosseguir. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória da lei, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo